Algo muito corriqueiro nos últimos anos tem sido o investimento de empresários árabes no futebol europeu, e há vários casos desses que são de muito sucesso, como o Manchester City, o Chelsea e vários outros clubes até médios, não necessariamente são clubes gigantes europeus, mas que têm esses investimentos. Mas hoje eu vou falar de um caso que não é tão bom. Eu vou falar hoje sobre o Málaga. O Málaga ele recebeu esses investimentos de um membro da família real do Catar, mas algumas coisas contribuíram para esse clube perder este investimento e hoje estar no ostracismo. No vídeo de hoje nós vamos ver o que levou o Málaga do céu ao inferno em tão pouco tempo. Em 2010, a equipe foi comprada por um sheik qatari, como eu já falei, membro da família real. Ele fez promessas de revolucionar o clube da Andaluzia e fazer deles uma grande potência. Como todos os clubes que são comprados dessa forma, na primeira temporada já vieram os grandes investimentos do clube. Vieram Ruud van Nistelrooy, Júlio Batista, Martin Demichelis, Jeremy Toulalan e Joaquim, além do jogador com maiores expectativas, Santi Cazorla. O técnico para comandar este grupo foi o lendário Pellegrini, vindo do Real Madrid. E no primeiro ano de investimento, na temporada 11-12, o resultado foi muito positivo. Um decente quarto lugar, garantido vaga na Champions League, algo que para esse time do Málaga dos anos anteriores era inimaginável e o futuro era muito promissor. Apesar dessa grande temporada, o auge desse time veio no ano seguinte, na temporada 12-13, quando eles fizeram uma campanha histórica na Champions League. Em um grupo com o Zenit, que também tinha um investimento forte na época, Anderlecht e Milan. Um grupo acessível para o Málaga brigar, mas o que aconteceu foi algo que nem os mais otimistas poderiam imaginar. Vieram vitórias de 3-0 contra o Zenit e Anderlecht, além de uma vitória por 1-0 contra o Milan. Tá certo que o Milan não era mais o time poderoso da época, mas ele ainda era um time muito respeitável. Já no segundo turno foram 3 empates, foram 2-2 contra Zenit e Anderlecht novamente e 1-1 contra Milan. E por mais que não tenha vencido no segundo turno, o Málaga conseguiu terminar em primeiro lugar, podendo enfrentar um time, em teoria, mais frágil na próxima rodada da Champions League, que seria as oitavas de final. E esse time era o Porto, um time que, apesar de ser muito bom, ele não era um grande europeu, ou seja, era algo acessível para o Málaga. Mas o começo não foi muito bom. Começaram perdendo por 1-0 com gol de João Moutinho, lá em Porto. Mas em La Rosaleda, o estádio do Málaga, foi bem diferente. Com gols de Isco aos 43 do primeiro tempo e de Roque Santa Cruz aos 32 minutos, o Málaga conquistou sua classificação de forma heróica. Já era histórico o que estava sendo feito. E o próximo desafio era o Borussia Dortmund, que vinha com seu melhor time em décadas, com Lewandowski, Götze, Hummels e além de jogadores como Gundogan, que na época eram jovens, mas estavam despontando para o futebol. E o primeiro jogo terminou empatado em 0-0 em La Rosaleda, fazendo com que um empate com gols classificasse o Málaga para as semifinais. E já no Signal Iduna Park, apesar daquele grande mosaico que a torcida do Borussia conseguiu fazer, o Málaga começou muito bem o jogo e tudo que podia dar certo para eles estava acontecendo. Joaquim abriu o placar aos 25 minutos. 15 minutos depois, Lewandowski acendeu o Signal Iduna Park, empatando a partida. Com tudo que estava acontecendo, parecia improvável que o Borussia Dortmund perderia aquela classificação. Estava com um volume de jogo muito maior e tinha um lado mental muito mais forte que o Málaga, porque a torcida estava levando junto. Mas o Málaga não apenas segurou o Borussia Dortmund, mas conseguiu o seu segundo gol. Eliseu, aos 37 do segundo tempo, fez o segundo e apenas uma virada improvável tirava os espanhóis das semifinais. Mas o improvável aconteceu. Reus aos 46 minutos e depois o brasileiro Felipe Santana aos 48 viraram para os alemães. Um dia traumático para o Málaga, mas era apenas o começo de um futuro promissor. Mas para a tristeza dos torcedores e alívio dos rivais espanhóis, isso não aconteceu. O futuro do Málaga não aconteceu. Aquele auge estava terminando. O Málaga sofreu uma punição por quebrar o fair play financeiro daquela temporada
e por isso não pôde disputar a Liga Europa do ano seguinte, já que apesar da campanha da Champions League, que foi muito boa, eles ficaram apenas em sexto no espanhol. E esse é o problema de você trazer um grande investimento e querer fazer um time inteiro de uma vez. Essa punição, aliada com as burocracias chatas que o Sheik encontrou, desanimaram o Qatar, fazendo com que ele simplesmente parasse com o dinheiro, deixando o time com diversas dificuldades de pagar os caros jogadores que tinham trazido e fazendo com que montassem elencos mais fracos que o normal nos anos seguintes. Mas em 2018 veio algo que os torcedores do Málaga realmente não esperavam. Na verdade, nas últimas temporadas eles iam sofrendo com times fracos e foi decaindo até que em 2018 não teve jeito. Foram rebaixados para a Segunda Espanhola, com apenas 20 pontos no campeonato em 38 jogos, com 5 vitórias, 5 empates e 28 derrotas. Hoje o Málaga sofre para se manter relevante no futebol. Na verdade, ele não é relevante há um bom tempo. Tem estado sempre na segunda divisão e não há nenhum indicativo de que o um dia forte Málaga vá voltar ao protagonismo do futebol espanhol ou até do futebol mundial. Inclusive, no momento da gravação deste vídeo, o Málaga amarga a 21ª posição de 22 times na Segunda Espanhola, em que provavelmente lutará até o fim para não ser rebaixado para a terceira divisão. E isso tudo graças a um Sheik que veio em busca de um time emergente, organizado, para depois colocar tudo em um projeto e perder todo ele por não ter paciência com as tais burocracias em como o dinheiro na Europa funciona. Às vezes a paciência, o projeto e o planejamento podem salvar um time de não ir para o ostracismo.